Vamos ler aqui em Daniel, capítulo 1, e o versículo 3. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura de língua e dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa do real e do vinho que ele bebia, que assim fosse mantido por 3 anos, ao cabo dos quais assistido diante do rei. Então, nós vamos aprender um pouquinho hoje sobre Daniel. Vocês já ouviram falar de Daniel? Com certeza, né? Então, há muitos e muitos e muitos anos atrás, né? O povo de Deus, ele foi levado cativo para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. E esse rei, ele pediu que fossem separados jovens de linhagem, né, real, inteligentes, de boa aparência, para que fossem tratados, né, com as iguarias da mesa do rei, para que eles pudessem, né, ser ensinados ali, para que eles pudessem assistir no palácio, para que eles pudessem estar servindo ao rei ali como sábios, né? E dentre esses jovens, um deles era Daniel. Quando eles chegaram ali no palácio e Aspenaz propôs, né, a essa alimentação, então Daniel ele colocou no seu coração de não se contaminar com as iguarias do rei, não se contaminar com aquelas comidas de lá, porque eram comidas de um país pagão, né? Então ele não comia, né? Eles eram povo separado, né? O povo de Deus, eles eram separados. E Daniel, provavelmente, né? Ele foi ensinado assim na sua casa pelo seu pai, né? Pela sua mamãe. E ele tinha um espírito excelente, a Bíblia fala, que o Espírito Santo habitava nele. Tanto que na hora ele disse, não quero. Mas o funcionário do rei falou assim, mas o que eu vou fazer? O rei quer que seja assim. E se no final desse tempo vocês estiverem tudo fraquinho? Não. Ele falou assim, vamos fazer um trato. Por determinado tempo, vocês nos alimentam com legumes e água, né? Nós vamos ali e daí depois você mostra para o rei como nós estamos. E assim foi feito. E no final daquele período, Daniel e seus amigos, eles estavam muito mais bonitos, muito mais viçosos, né? Fortes do que aqueles que estavam se alimentando com as iguarias da mesa do rei, né? Por quê? Porque o Senhor estava cuidando deles, porque eles tinham escolhido não se contaminar com o pecado da Babilônia, ou seja, né? Com as comidas da Babilônia. Então, quando você, joinha linda da tia, toma a decisão de não se contaminar com as coisas do mundo, né? O Senhor cuida de você, nas mínimas coisas, né? Então, mas aí o tempo foi passando, né? E Daniel, ele foi se destacando ali, ele interpretava sonhos, né? O rei Nabucodonosor teve sonho, Daniel interpretou, e ele foi adquirindo confiança do rei e se tornou amigo do rei. O rei confiava muito em Daniel. Mas então o rei Nabucodonosor, ele morreu, né? E já agora, já era um outro rei que estava governando nessa época, que era o rei Dário. Ele estava ali, olha, governando. E ele achou por bem, né, separar alguns homens para assistirem ali no palácio como seus governadores. Escolheu 120 homens. E entre esses homens que o rei escolheu, estava quem? Daniel. Daniel.
estava ali, porque Daniel continuava sendo um homem de Deus. O tempo passou, mas mesmo assim, ele não se contaminou pelas coisas ali. Então, Daniel estava entre esses homens escolhidos pelo rei. E entre esses 120, né? Ele escolheu alguns para estar ali bem pertinho dele, né? Mas, como Daniel, ele era muito dedicado e ele tinha o Espírito de Deus dentro dele, isso causou muita inveja naqueles outros homens. Eles ficaram com uma inveja de Daniel. Eles queriam fazer alguma coisa para prejudicar Daniel. Mas Daniel tinha quem? Daniel tinha o Espírito Santo. Daniel tinha o Senhor do seu lado, que cuidava dele. Mas aqueles homens, eles ficavam cuidando da vida de Daniel em todo o tempo. Eles ficavam ali em todo o tempo olhando para saber se Daniel ia fazer alguma coisa errada. Mas Daniel não fazia. Sabe o que Daniel fazia? Daniel, ele orava muito. Ele orava. E isso, aqueles homens perceberam. Eles falaram assim, olha, a gente não consegue achar nada nesse Daniel. Ele faz tudo certinho. Mas eu notei uma coisa. Aí um deles falou assim, olha, eu notei uma coisa. Que ele ora. Todo dia, 3 vezes ao dia, ele ora. Então, nós vamos pegar ele nisso aí. O que será que aqueles homens fizeram? Foram até o rei. Foram lá e falaram para o rei assim, olha, rei, vamos fazer um decreto que em 30 dias ninguém peça nada para nenhum Deus, para nenhuma pessoa que não seja o Senhor. O rei, muito, né? Muito vaidoso, falou, vamos fazer então. E assim foi feito o decreto. E o rei selou com o seu anel. E quando o rei selava com o anel, ele não podia voltar atrás. Não. Quando o rei selava com o anel, queria dizer assim, olha, agora tá feito, não dá mais para desfazer. Ai, e agora? O que será que Daniel fez? Daniel amava muito o Senhor e ele orava todos os dias. Será que ele deixou de orar? Não. O que Daniel fez? Foi lá pro seu quarto, abriu a sua janelinha, virada para o lado de Jerusalém, e ele orou. Continuou orando 3 vezes por dia, falando com o Papai do Céu. E Daniel orava, e ele orava, e cada vez orava mais. Mas tinha alguém olhando. Aqueles homens estavam ali, olhando, cuidando da vida de Daniel. E o que eles fizeram? Mais que depressa, estavam ali cuidando. Aí um olhou pro outro e falou assim, olha, a Bíblia não fala isso, né? A tia que tá aqui com os meus botõezinhos, imaginando. Um chegou e falou pro outro assim, você viu? Você viu que Daniel estava orando, falando com o Deus dele? Mas não tinha sido feito um decreto que só podia falar com o rei. Foi feito mesmo um decreto. Esse Daniel, hein? Tá desobedecendo o rei agora. Vamos contar pro rei, né? E eles saíram correndo e foram lá contar para o rei
o que estava acontecendo. E falaram assim: Rei, sabia que Daniel está orando, pedindo para o Deus dele? Aí o rei ficou muito triste, porque o rei amava Daniel, amava muito, e ele não queria fazer nenhum mal para Daniel. Só que aqueles homens falaram assim: não, rei, mas olha, foi feito o decreto, o senhor selou com o seu anel, agora não pode voltar atrás. E o rei, ele ficou muito triste, mas ele teve que cumprir o que ele tinha falado. Ai, 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 o que será que o rei tinha falado? Qual seria o castigo para aqueles que desobedecessem? Qual seria o castigo? O castigo era ser lançado na cova dos leões. Agora, como assim? O amigo Daniel do rei ia ser lançado na cova dos leões? Não acredito nisso. Imagina como estaria o coração do rei nesse momento. Ai, o rei, ele ficou tão triste. Ele ficou tão triste que ele não conseguiu nem dormir. E assim, né, Daniel foi lançado na cova dos leões. E o rei passou a noite inteirinha. O rei passou a noite inteira preocupado com o seu amigo Daniel, que ele amava tanto. Quando amanheceu o dia, bem de manhãzinha, o rei correu lá para a boca da cova dos leões, né? E falou assim: ô Daniel, ai, tomara que o seu Deus tenha te livrado, Daniel, que nenhum mal tenha acontecido a você. O que será e agora? Será que ele ia ter uma resposta? Então, de lá do fundo da cova, Daniel respondeu: ó rei, vives, ó rei, o meu Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões. E eu estou aqui, rei, estou bem, não aconteceu nada comigo. E o rei, então, ele ficou muito feliz. Ele ficou muito feliz porque ele amava Daniel. E ele mandou que tirassem Daniel rapidinho ali da cova, né? Não sei, né? A Bíblia não fala, mas talvez ele tenha abraçado Daniel e falado: ô meu amigo, que bom que você está bem. E assim, o rei falou assim: olha, Daniel, verdadeiramente o seu Deus é poderoso, hein? Te livrou da cova dos leões. Mas sabe o que aconteceu com aqueles fofoqueiros que ficavam tentando derrubar Daniel? Eles foram lançados na cova dos leões. Eles foram lançados na cova dos leões. E a Bíblia diz que eles nem tinham caído da cova. Os leões já estraçalharam eles. Porque aqueles leões, eles eram muito ferozes. Muito, muito mesmo. Eles eram feitos para isso, para comer, né? Imagina, deviam estar famintos porque o Senhor tinha fechado a boca deles, não tinha deixado eles comerem Daniel. E assim, Daniel, ele recebeu a vitória. Por quê? Porque ele foi fiel a Deus. Daniel, ele foi fiel a Deus em todo o tempo. Ele não desanimou, mesmo diante
das dificuldades, Daniel jamais se afastou do Senhor. Ele era um servo do rei da Babilônia, né? Ele era um servo dali, mas ele não fez nada de errado, nada. Então, aquele rei, ele mandou criar um decreto que todos deviam obedecer o rei de Israel, o Deus de Daniel, porque ele era forte, porque o Deus de Daniel, ele era poderoso, porque o Deus de Daniel podia fazer coisas extraordinárias. Olha só que coisa maravilhosa, saber que você tem um Deus assim, tão lindo e tão poderoso, né? A tia vai ler aqui para vocês. Olha só. Ao que o rei, ele ficou tão feliz, né? Tão feliz que ele não sabia o que fazer. Então, ele criou outro decreto. Ele escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra. Ele escreveu assim: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais de maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reinado do rei Dário e no reinado do rei Ciro da Pérsia. Vocês viram que coisa linda? O rei, ele era da Babilônia, ele não servia o mesmo Deus de Daniel. Mas quando ele viu o que o Deus de Daniel fez, quando ele viu a fidelidade de Daniel, porque Daniel, ele preferiu ser lançado na cova dos leões do que adorar outro Deus, ou deixar de servir o seu Deus, de falar do seu Deus, né? Então, que eu e você possamos estar firmes com Jesus diante das dificuldades, que nós não venhamos negar o nosso Deus, mas que nós possamos ser fiéis a Ele, dizendo sempre: Tu és o meu Deus, o meu Senhor, aquele que me livra de todo mal, né? A mão do Senhor, ela está sobre nós, nos livrando de todo mal. Então, joinhas preciosas, a partir do momento que você escolherem Jesus e amar a palavra dele, o Senhor vai fazer a diferença na vida sua e você vai ver as maravilhas que ele opera. Deus abençoe a todos. Vamos estar orando nesse momento. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por cada joia preciosa, por cada criança que está vendo essa história nesse momento. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa cuidar, livrar, Senhor, de todo mal, que eles venham sempre escolher a Ti, Senhor, que eles não venham se afastar da Tua presença, mas que eles venham Te servir com alegria, com sabedoria, Senhor. Cobre com o Teu sangue cada um e livra de todo mal, Senhor. Essa é a nossa oração no Teu nome, Jesus. E aqueles que estão Te aceitando como Senhor e Salvador da sua vida, que eles estão escolhendo a Ti, Senhor, assim como Daniel escolheu, que o Senhor possa escrever o nome deles no livro da vida, perdoar os seus pecados e conduzir eles pelos Teus caminhos, dando graça, sabedoria em todos os momentos, para que eles venham sempre fazer as escolhas certas. Deus abençoe cada um e toda a família. Amém.